Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Governo de São Paulo analisa liberar bares, restaurantes e comércio nos finais de semana. Vale do Paraíba e Litoral Norte irão receber mais 33.100 doses da Coronavac. Arthur Lira é o novo presidente da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco do Senado. Essas e mais notícias agora no Abre Aspas. Terça-feira, 2 de fevereiro, eu sou Glauco Turzi, comigo Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia para quem acompanha o Jornal Abre Aspas novamente. Vale frisar que o Jornal Abre Aspas é um jornal colaborativo e a sua participação é muito importante. Seja através do Facebook do nosso parceiro Jornal Vale ou pelas mídias sociais da SP-Rio+, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp que você está vendo aí na tela, e também para quem assiste o jornal na Fink TV, canal 25 e 525 da Claronet. Você pode acompanhar estas e todas as outras notícias aqui do dia no nosso portal, o spriomais.com.br. Não tem a menor dúvida, e hoje já convido a todos vocês, no encerramento deste bloco ainda, nós temos uma entrevista com o senhor Sérgio Vitor, deputado estadual pelo Partido Novo. Entrevista esta, claro, que nós convidamos a você a realizar conosco ao vivo, no final agora do primeiro bloco desse programa, tá ok? As três maiores cidades do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, somaram 22 mortes pela Covid-19 nesta segunda-feira. Em São José dos Campos, foram 10, totalizando 719 desde o começo da pandemia. A cidade registrou mais 131 casos confirmados, chegando aos 38.612. São José tem ainda 9.755 suspeitos e 34.902 recuperados. A taxa de ocupação de leitos exclusivos para o tratamento da doença está em 76,8% na UTI e 56,1% na enfermaria. Em Taubaté, foram mais 8 mortes, totalizando 253 desde o início da pandemia. A cidade registrou mais 144 casos, totalizando 14.488. Tem ainda 173 casos em análise e 12.938 recuperados. A tão preocupante taxa de internação está em 91% na UTI e 93% na enfermaria. Jacareí teve ontem mais 4 mortes confirmadas. A cidade soma 245 vítimas da doença e 9.411 casos confirmados, 2.758 suspeitos e 8.911 recuperados. Esta terceira semana de fase vermelha aqui em São José dos Campos apresentou leves reduções nos números aí de internados. Nós temos agora aqui na cidade cerca de 190 pessoas internadas com confirmação ou suspeita da Covid-19, o que deixa aí a taxa de ocupação da UTI, como a gente acabou de ver na matéria, na casa dos 76,8%. No começo aí da semana chegou a beirar os 80%, portanto temos uma leve redução, o que deve confirmar aí na sexta-feira que a cidade irá se manter na fase vermelha, mas ainda estamos na terça, tem muita coisa para acontecer e a gente espera que esta taxa de ocupação, principalmente da UTI, continue esta diminuição nos leitos durante a semana. Pois é, e o governador João Dória anunciou ontem a entrega de mais 578 mil doses da vacina Coronavac para abastecer os municípios do estado e prosseguir com a imunização. O Vale do Paraíba e Litoral Norte devem receber cerca de 33 mil doses. O envio está previsto para acontecer até amanhã.
a partir do centro de distribuição e logística na capital. A divisão das doses é baseada no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Segundo Dória, a imunização com este novo lote deve começar no dia 8 de fevereiro. As vacinas distribuídas nesta etapa serão para os municípios completarem todo o público-alvo da primeira fase da campanha, que inclui trabalhadores da saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência e também para iniciar a imunização em idosos acima de 90 anos. O estado de São Paulo é o estado que mais vacinou contra a Covid-19. São quase aqui atualizadíssimo, cerca de 460 mil imunizados no estado nesta primeira dose. E vale frisar que o Vale do Paraíba é a terceira maior região do estado, a terceira maior que vai receber as doses, ficando atrás aí, por exemplo, da Grande São Paulo, que nesta nova remessa vai receber mais de 270 mil doses. Depois temos a região de Campinas, que vai receber aqui mais de 30 mil doses, e depois o Vale do Paraíba logo em terceiro com 33,3. Vale frisar que algumas cidades da região já irão começar essa vacinação com idosos acima dos 90 anos. Já outras cidades como São José dos Campos ainda precisam finalizar a vacinação nos profissionais de saúde e idosos aí em casa de permanência. Portanto, esse Plano Nacional de Imunização se baseia no quantitativo da população e também na vacinação da gripe realizada em 2020. Portanto, algumas cidades como Jacareí e Caraguatatuba já finalizaram esta primeira etapa com os profissionais de saúde, índios e idosos aí em asilos, e já estão começando essa vacinação. Não sabemos ainda se será possível São José começar a vacinação em idosos com mais de 90 anos. Portanto, não adianta os idosos com mais de 90 anos se dirigir até o postinho de São José dos Campos neste momento. Vamos aguardar as doses chegarem e somente no dia 8 podemos saber se a Prefeitura vai liberar esta nova etapa aí da vacinação. Pois é, mais um assunto em compasso de espera e ansiosamente aguardado. O governo de São Paulo analisa suspender a fase vermelha do Plano São Paulo durante os finais de semana, caso se mantenha a queda das internações no estado. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória. A decisão será anunciada amanhã. Desde o dia 25, o Vale do Paraíba está na fase vermelha, restringindo o funcionamento de todos os setores da economia considerados não essenciais. A decisão foi tomada após a região atingir mais de 75% da ocupação de leitos de UTI reservados para a Covid, além de quase dobrar o número de óbitos em relação ao final de dezembro. Segundo o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, houve uma redução de casos e óbitos no estado em relação à última semana. Atualmente, a ocupação de leitos de UTI está em 68,5%. Além da decisão sobre as mudanças na flexibilização, o governo também espera para esta quarta-feira a chegada de 5.400 litros de insumos para a produção de novas doses da Coronavac. Tradicionalmente, essa mudança do Plano São Paulo é anunciada na sexta-feira e acontece na segunda-feira. Portanto, essa mudança poderia ser anunciada na sexta, dia 5, para entrar em vigor na segunda, dia 8. Então, o governo de São Paulo está se adiantando e já amanhã, na quarta-feira, podemos ter essa reclassificação do Plano SP. Assunto delicado também, que em todas as regiões, falando aqui do estado de São Paulo, que se encontram no mesmo lugar, estão ansiosas, ânimos acirrados, a doença não dá trégua, então é um momento muito complicado mesmo. Vamos aguardar para ver as decisões de suas excelências também. Fortes chuvas no final da tarde de ontem causaram estragos em São José dos Campos e Jacareí. O temporal começou por volta das 17 horas, depois de um calor intenso. Em São José dos Campos, o nível do rio Cambuí subiu e alagou ruas e casas da zona sudeste. Os bairros mais atingidos, Jardim do Lago e São Judas. Segundo a Defesa Civil, foram 15 ocorrências
entre quedas de árvores e alagamentos. Apesar disso, nenhum imóvel teve de ser interditado. As equipes trabalham para a limpeza e liberação das vias. Em Jacareí, o nível do córrego que corta o bairro Jardim Pitoresco subiu e alagou casas e comércios. Alguns moradores tiveram aí suas casas atingidas, mas logo após o temporal, a água baixou. Nenhuma família precisou deixar suas residências. A Defesa Civil monitora as áreas de risco da cidade. E o motorista de 45 anos morreu após acidente com um caminhão na manhã de ontem na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho de Santo Antônio do Pinhal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 10h40 para atender ao acidente que envolvia um carro e um caminhão em colisão frontal. Com o impacto, o motorista do carro acabou preso nas ferragens e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O homem chegou a ser resgatado pelo helicóptero da PM, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão apuradas. Pois é, a gente acaba sempre repetindo esses acidentes e impressionante como a característica desses acidentes está ficando mais normal. Colisão de frente. É aquela tensão, a pressa desnecessária. Não é, Douglas, quando acontece tudo isso aí. Infelizmente, a gente tem que dar estas notícias. É um caso complicado sempre. Nós já estamos aí estabelecendo contato com o senhor Sérgio Vitor, deputado estadual pelo Partido Novo. Deputado, o senhor me ouve? Tudo bem? Ouço bem. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes. Muito bom dia, senhor Sérgio Vitor. Senhor Sérgio, vivemos todos aqui, nós agradecemos, claro, a sua presença aqui. Nós estamos vivendo todos um momento muito difícil. Acabamos de ler uma notícia aqui, queremos começar por aí também. Como eu disse aqui, um assunto delicado a ser tratado, que é exatamente a fase vermelha na qual se encontra aqui o nosso Vale do Paraíba. Eu dou o bom dia ao senhor e gostaria de saber aí o seu posicionamento a esse, repito, assunto tão sensível que, claro, domina boa parte das conversas aqui. Muito bom dia, senhor Sérgio Vitor, deputado estadual pelo Partido Novo. Bom dia, até me posicionei recentemente. As pessoas que seguem as regras têm o sentimento constante de que são trouxas, né? Então, o empreendedor que se adequou, colocou dinheiro do bolso para tentar fazer uma reforma, para tentar manter os funcionários, e aí o poder público, posso até dizer que pouco fez, né? A gente não conseguiu ampliar a nossa capacidade hospitalar, a gente continua com baixa capacidade de testagem para, de fato, isolar quem está contaminado, né? E a gente sofreu nesses últimos dias um aumento rápido aí, claro, a gente não pode negar a pandemia, ela está na pior fase na nossa região, mas a gente não fez o que devia, e a população também já sabe dos riscos, já sabe dos danos, e grande parte ainda continua se aglomerando, né? Lembrando que o vírus não circula sozinho. Então, claro que é frustrante. Eu acho que, eu não sei mais por quanto tempo aí os empreendedores que estão fechados vão conseguir se manter. A gente não conseguiu calcular também o prejuízo disso tudo, né? Quantas famílias vão fechar suas empresas, vão perder seus empregos. Eu acho que é frustrante, não sei dizer se está certo ou errado, sinceramente. Eu não sei se eu fecharia, mas o que dá para cobrar é o poder público que pouco fez aí nas soluções que a gente já conhecia desde o ano passado, né? Perfeito. E deputado, já bom dia. Uma das suas funções como deputado estadual é fiscalizar o governo estadual. O governador João Dória recebeu muitas críticas neste começo do ano por aumentar algumas taxas, como do ICMS, enfim, alguns impostos aí paulistas tiveram reajuste já nesse começo de ano, contrastando aí com mais uma nova fase vermelha. Qual a sua posição e como está sendo o seu trabalho aí na Lesp? Muito bom, Douglas. E a gente, inclusive, conversou aqui na SP Rio Mais lá atrás, em outubro, quando estava em votação esse projeto, né? Então, lembrando que o aumento de imposto de hoje é reflexo de uma votação daquele PL 529 lá de trás. E aí, seguindo a regra da noventena, né? O governo só pode aumentar imposto 90 dias depois de aprovado na Assembleia e decretado. E a gente está pagando as contas, né?
Isso é uma crítica nossa de sempre. A gente trabalhou para obstruir esse projeto, infelizmente foi aprovado porque a base do governo é muito forte na Assembleia e o governo tem a mania péssima de resolver os seus problemas em crise sempre passando a conta para o cidadão, né? Então não fizemos as tarefas de casa, gastamos muito e gastamos mal, já que a gente não consegue resolver grande parte dos serviços públicos, né, e prestar serviço de qualidade. E aí, quando acaba o dinheiro numa crise, passa-se a conta para o cidadão. Então, eu tenho tido uma postura muito crítica, né? Participei de vários dos protestos aí, pacíficos de setores aí contra esse aumento de imposto, continuo apoiando. Inclusive, ontem, a gente protocolou um projeto de lei para revogar esse aumento. Peço desculpas pela tosse aqui. E não foi, né, não entrou no Diário Oficial hoje, mas deve entrar amanhã. Então, em breve, a gente também tem mais uma ferramenta de pressão para revogar esse aumento de imposto que é tão danoso para a sociedade. Perfeito. Numa das pautas aqui da nossa entrevista está o Revoga Já, um projeto que você, junto com outros deputados, tocam para frente. Você já falou em revogar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto Revoga Já. Perfeito, Douglas. Lembrando que eu sou empreendedor, fui empreendedor desde o meu começo de carreira, né? Comecei com 21 anos aí em São José dos Campos, com uma escola de curso profissionalizante, e ao longo de 10 anos sempre reclamei muito da burocracia e de regras que não fazem sentido para quem quer produzir, quem quer gerar emprego. E agora que eu estou do lado de cá do balcão, a gente criou essa plataforma para provocar os setores, para provocar as entidades, para provocar o empreendedor, para provocar a sociedade civil organizada, para falar, olha, me passa quais são as normas, regras, leis que atrapalham vocês no dia a dia, que agora que eu estou do lado de cá do balcão, para eu tentar resolver, né? Então, até ontem eu estava em Campos do Jordão. Olha que loucura o quanto o Estado atrapalha o empreendedor. E quando a gente fala empreendedor, a gente está falando do micro, do pequeno, aquele negócio familiar, aquele negócio pequeno, a gente não fica defendendo o grande empresário, né? Os empreendedores de beira de estrada, sabe, quando você está viajando ali, tem uma barraquinha, tem uma lei dos anos 70 que permite apenas que eles vendam produtos hortifrutigranjeiros. Há 2 anos atrás, uma dessas empreendedoras entrou em contato com a gente dizendo que eles estavam sendo autuados por vender água, Coca-Cola, pamonha. Eles podem vender o produto, né, o milho, mas ele não pode fazer a pamonha, não pode vender uma garrafinha d'água industrializada, não pode vender uma Coca-Cola. E eles estão recebendo multas e autuações por causa de uma lei de 1970 que burocratiza o que eles podem vender. É uma lei que atrapalha o empreendedor e não tem nenhuma defesa do cidadão. Simplesmente é uma burocracia necessária e as pessoas estão sendo autuadas com isso. A gente ouviu alguns líderes do movimento ontem. São mais de 5.500 barracas espalhadas pelo estado de São Paulo, 90 mil pessoas impactadas direta e indiretamente com esse tipo de negócio, e o DR e os fiscais estão autuando para tentar tirar esses caras do negócio, para que eles só possam vender esses tipos de produto. Aí, claro, a gente já entrou com uma lei para revogar essa restrição e permitir que eles possam trabalhar com outros produtos, mas aí a gente está tentando agora sensibilizar os outros deputados e o governo estadual para que seja aprovado logo. Então, isso é um exemplo bem clássico daquela burocracia que atrapalha o pequeno, atrapalha aquela pessoa que está querendo montar seu negócio, gerar emprego, cuida da família com a renda daquele negócio, né? Então, quando a gente fala que o Estado gera desigualdade, é nesse sentido, né? Cobra imposto, o ICMS do imposto estadual é sobre o consumo, então pune o mais pobre, e aí, em contrapartida, a gente vê fiscais autuando aí negócios de baixo risco, atrapalhando a vida do empreendedor por causa de uma lei retrógrada. É o nosso imposto que está sendo mal gasto, mal utilizado e atrapalhando a vida de quem quer melhorar de vida aí, né? Perfeito. E, deputado, um dos motivos que a gente vê uma luz no fim do túnel desta pandemia é a vacinação que teve início aí na semana retrasada aqui no Vale do Paraíba. Nessa edição a gente também estava noticiando a previsão de chegada de novas doses para a região. Como deputado, como é que o senhor está acompanhando todo este processo de distribuição de doses, tanto aqui para a sua região, que é do Vale do Paraíba, quanto para as outras aí do estado? A gente está acompanhando de perto, né, Douglas? Você falou bem. As vacinas são a nossa principal solução, tanto para salvar vidas, como para salvar a economia e a gente poder minimamente retomar a nossa vida, talvez não ao normal, mas a vida com menos riscos e podendo trabalhar e cuidar da nossa vida. E aí é muito triste ver o trabalho que o governo federal teve ao longo desses tempos, né? Contradizendo a vacina, chamando de vacina, dizendo especificamente da Coronavac, né? Mas principalmente não agindo com todas as forças
para atrair outros laboratórios, né? Isso é responsabilidade, na sua grande parte, do governo federal, que tem verba para poder conseguir fazer as contratações e investir, abrir o leque para que a gente já pudesse estar vacinando em maior escala, né? As vacinas são distribuídas igualmente, né? Com frequência vem uma fake news aí dizendo que uma cidade não recebeu, mas aí está sendo feita a distribuição igualitariamente. Só que a gente tem visto críticas frequentes aí de que o ritmo de vacinação está lento, né? Um por falta de dose e o outro também a gente não conseguiu descobrir o porquê, se foi falha na logística ou ineficiência. Pois é, deputado, nós estamos aqui enfrentando um período negro, não só para o Brasil, claro, como para o mundo inteiro. Particularmente dentro da nossa realidade, as coisas ficaram absolutamente escancaradas. A burocracia, o atraso, a corrupção no nosso país, tudo ficou. E citando o que o senhor falou aqui até na nossa abertura aqui, o poder público que pouco fez durante tudo isso. Temos agora novos presidentes na Câmara, novo presidente aí no Senado. Eu sei, deputado, que o senhor não tem uma bola de cristal, mas sei que o senhor tem boa vontade. Como o senhor vê aí esta saída dessa pandemia e o futuro imediato para esse país, que para o momento está profundamente decepcionado com sua classe política, que, plagiando ao senhor aí até, pouco fez e muito cobra. Essa classe não tem uma dívida para lá de impagável com essa população pagante de impostos? Olha, essa dívida, eu acho que ela é impagável, né? Bom, eu vi com certa preocupação as eleições de ontem, né? Você vê como o poder do centrão, né? E o governo federal também, e a sua base aliada, agiu fortemente para eleger o Lira e o Pacheco, né? Então agora não tem mais desculpas do governo federal para não aprovar as reformas que a população tanto espera para aumentar nossa produtividade. A gente espera que não tenha um esforço aí para a recriação do CPMF, que tem sido frequentemente dita pelo Paulo Guedes. A gente espera que não seja furado o teto de gastos, que já é uma preocupação, e a gente espera que a máquina pública seja enxugada, os privilégios e os gastos desnecessários, para que a gente consiga, de fato, fazer que o nosso imposto retorne para o cidadão, né? Para a sociedade. Pois é, deputado, parece que a característica final do povo brasileiro é a famosa esperança e, para o momento, é esperar que. Deputado, nós agradecemos demais a sua participação, um ótimo trabalho ao senhor. Sabemos que o que vem pela frente, brevemente, aí não será fácil, não. Mas a gente espera, não só do senhor, como de todos os dignos representantes da população pagadora de impostos desse país e eleitora, que as coisas, pelo menos, comecem a caminhar no sentido certo. Senhor Sérgio Vitor, nós agradecemos demais a sua participação. Muito obrigado e um ótimo dia ao senhor. Obrigado, Glauco. Obrigado, Douglas. Se eu puder só deixar um convite. Pois não. Como eu estou no meu primeiro mandato, eu tenho tentado aproximar as pessoas da política também, para que a gente entenda melhor como é distribuído as emendas, como deve ser fiscalizado a utilização do recurso público. Então, a gente criou um programa chamado Construtores de um Novo Futuro. Quem quiser acompanhar nas visitas de fiscalização nas escolas, nos hospitais, sempre tomando todos os devidos cuidados, e aprender como é que funciona um pouco da função de um deputado, porque eu adoraria ver a população participando mais da política. Por favor, entre em contato aí nas redes sociais, @SérgioVictorBR. E obrigado novamente pela oportunidade. Ótimo dia para vocês. Perfeito. Só mais uma coisa, eu vou pedir para o senhor repetir o endereço para entrar em contato, porque isso é para lá de importante e muito bom. Legal. É @ Sérgio Victor BR no Instagram, no Facebook, LinkedIn, Twitter, qualquer rede social que vocês quiserem nos encontrar, por favor, nos ajudem aí. A participação da população na política é a única saída também que a gente tem para eleger pessoas melhores, né? Quando a gente entende os nossos problemas, a gente pode discutir soluções melhores. Não tem a menor dúvida, a participação é o que faz a diferença. Juntos, sempre somos mais poderosos e, claro, com conhecimento de causa. Senhor Sérgio Vitor, muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima semana ao senhor. Igualmente, um abraço. Pois é, Douglas, bem importante a gente conseguir esclarecer ou dar uma luz neste momento em que indiscutivelmente, passamos sim algumas pauras. Temos aí finalmente presidentes para todas as casas.
nos cumpre para o momento, creio eu, cobrar sem nenhuma pena. Nós estamos atrasadíssimos em tudo nesse país. Lembrando, ano que vem tem eleição, então é hora de eu, você, todos os nós eleitores, literalmente apertarmos o pescoço de suas excelências. Mas foi muito interessante, né? A gente ter essa luz aqui, Douglas, não sei o que você acha também. Exatamente, Gal, que parafraseando aí um ditado popular, muitos falam que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval. E nesse ano, então, em São José dos Campos, teremos um problema, porque notícia quentinha que acabou de chegar da redação, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, anunciou hoje, em transmissão ao vivo, que irá cancelar o ponto facultativo no período de Carnaval. Segundo a prefeitura, a medida tem como objetivo evitar aglomerações devido à pandemia da Covid-19. Desta forma, os servidores devem trabalhar nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, data em que estava previsto o feriado. Portanto, estamos cobrando das nossas autoridades que trabalhem, porque Carnaval, não adianta esperar o Carnaval para começar o ano. Será que os políticos não vão usar, não no caso do municipal aqui, obviamente, mas eles não vão usar aquele velho chavão, eu me desloquei para visitar a minha base. Até isso, a hipocrisia ainda prevalece. Mas vamos a um rápido intervalo e já voltamos. E claro, nós queremos vocês conosco. Até já. Convidamos você a ressignificar pequenas coisas da vida, as mais simples, as que realmente importam, mesmo que de forma diferente. Desejamos que possam acontecer. Sorrisos carregados de afeto, carinhos confirmados pelo olhar, novas declarações de amor, encontros inesquecíveis, abraços para sempre, esperança por tempos melhores. Aproveite o novo, ele gosta de você. Estamos vivendo um aumento de casos de coronavírus. E mesmo que todos nós preferíssemos não ver isso acontecer de novo, os números mostram que é preciso termos ainda mais cuidado. Por isso, pedimos a você que não feche os olhos para os milhares de joseenses. Não feche os olhos para quem está aí, bem ao seu lado, e para os riscos do coronavírus. A pandemia não acabou. Continue protegendo vidas. Prefeitura de São José dos Campos. Já pensou pagar por um carro top e receber um básico? Então, com a internet é a mesma coisa. Escolhendo a fibra ótica NIP-BR, sua residência ou a sua empresa recebe 100% daquilo que pagar. Consulte os nossos pacotes a partir de R$ 99,90. Com a NIP-BR, você tem sempre mais. Terça-feira, 2 de fevereiro, estamos de volta com o Abre Aspas. Pois é, finalmente, habemus presidentes. Não sei se é assim em latim, mas o habemus está certo. O deputado federal Arthur Lira foi eleito ontem presidente da Câmara dos Deputados e ficará no comando da Casa Legislativa até 2023. Lira recebeu 302 votos, mais que o dobro aí do segundo colocado, Baleia Rossi, que ficou nos 145 votos, e mais que a metade dos 505 votantes. Com isso, a vitória foi definida já no primeiro turno. Líder dos partidos do Centrão, que fazem parte da base do governo na Câmara, o deputado tinha o apoio do Palácio do Planalto. O resultado representa vitória política do presidente Jair Bolsonaro, que trabalhava para ter um aliado no comando da casa. No primeiro discurso, como presidente, Arthur Lira defendeu a vacinação da população contra a Covid-19 e o equilíbrio nas contas públicas.
Até aí nada de novo, claro. Após ser eleito, Lira anulou o ato de Rodrigo Maia sobre a inscrição do PT para participar do bloco parlamentar que apoiava Baleia Rossi na disputa para os demais cargos da mesa, diretora lá da Câmara. O PT, que pelo critério da proporcionalidade e com base na decisão de Maia, ficaria com um dos cargos mais importantes da mesa, a primeira secretaria, agora deverá ocupar uma vaga menor. Douglas Cruz, demos uma luz. Já começamos com fogueira? Exatamente, Glauco. Arthur Lira teve uma das votações mais expressivas aí das últimas eleições na Câmara dos Deputados, é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em seu discurso aí na eleição ainda, teve um tom muito conciliador que não foi adotado logo em sua primeira medida. Quando a gente fala de Câmara dos Deputados, muita coisa simbólica, como por exemplo, no seu discurso inicial aí como presidente, ele estava em pé, que para muitos aí significa que ele não vai sentar e tomar o poder, que vai ser um governo colaborativo. Mas na prática é o que a gente acabou de falar. Ele já fez algumas medidas anulando aí medidas de Rodrigo Maia para que PT, PSDB e PSL tomem a mesa diretora, que é considerada aí um órgão regulador lá que leva em frente as pautas da Câmara dos Deputados. Muito interessante frisar que estes partidos já buscam aí medidas judiciais para anular essa decisão de Arthur Lira. Porém, quando a gente fala de política no Brasil, é tudo muito complicado. A Câmara dos Deputados tem um regimento interno que não permite, em alguns pontos, aí, interferência do Poder Judiciário. Portanto, a gente já começa uma guerra de egos e de política logo no primeiro dia de Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados, como presidente. Pois é. A gente fica vendo. Vamos ver aqui agora com relação ao Senado, e também quero ouvir o Douglas, depois a gente comenta. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e de partidos de esquerda, como PT e PDT, o senador Rodrigo Pacheco foi eleito em primeiro turno presidente do Senado e do Congresso Nacional pelos próximos 2 anos. Pacheco recebeu 57 votos e Simone Tebet 21. Pacheco ressaltou a importância das reformas para o Brasil que, segundo ele, deverão ser enfrentadas, abre aspas, com urgência, mas sem atropelos. Fecha aspas. O senador também defendeu a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto de gastos, dizendo buscar uma, abre aspas, conciliação matemática com fundamentos econômicos. Fecha aspas. Olha, é interessante o que a gente vê corriqueiramente e parece que no caso do Brasil, eternamente. Os folclores que envolvem estas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado aí do Congresso Nacional. É imprescindível saber o momento de urgência em que nós vivemos, não só devido à pandemia, mas em função dela também. O Brasil se encontra parado há mais de um ano, onde suas excelências se retiraram. Acabamos de entrevistar um deputado estadual aqui que Iberis Literis disse: o poder público que pouco fez. Isto está absolutamente escancarado para Sua Excelência, o eleitor, cidadão brasileiro pagador de impostos. É necessário e mais do que urgente, do que fora frases bonitas, folclores de efeito, ambas as casas façam o que são, e sempre repito isso, exageradamente bem pagas para fazer, que é regular o governo e trabalhar para o eleitor. Momento tenso, ano que vem, ano eleitoral. Resolvidas essas pendengas, esperamos que eles não comecem outra guerra. Reformas a serem feitas, um país a ser gerido e suas autoridades, em grande parte das vezes, brincando de quem é o rei do castelo. Isso acabou. Esperamos que iluminados sejam os novos presidentes e que tenham, para não dizer mais nada, pena do povo brasileiro que padece terrivelmente pela ingerência de seu governo e de seus deputados e senadores que não se acertam. É o que a gente espera. Douglas Cruz. Pois é, Gal, que esta eleição no Senado mostrou aí
a importância de se fazer alianças. Rodrigo Pacheco está em seu primeiro mandato e já virou presidente da casa. E muito engraçado a gente citar aqui que ele teve apoio de bancadas distintas, como a do PT, a bancada do PSL e também a bancada de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que é uma bancada apartidária, mas de senadores que se dizem aí favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Por conta disso, em sua primeira medida, Rodrigo Pacheco anunciou, por exemplo, que foi criado a figura do líder de oposição, que é um papel aí que já existe na Câmara dos Deputados, um papel simbólico, mas que no Senado ainda não existia. Portanto, em sua primeira medida, ele já vem mostrando aí que quer conciliar estas forças que o apoiaram. Deputados e senadores, menos folclore e mais produção. É só o que nós pedimos. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou os novos presidentes da Câmara e do Senado na noite de ontem. Bolsonaro publicou em suas redes sociais 2 postagens em que aparece ao lado de Lira e de Pacheco, trazendo o resultado das votações nas respectivas casas. O número dos que não resistiram à Covid-19 no Brasil subiu para 225.099. Em 24 horas, foram registradas 595 mortes. Há ainda 2.866 óbitos em investigação no país. O total de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 9.229.322. Em 24 horas, foram confirmados pelas autoridades sanitárias 24.591 novos casos. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de ontem. Os números ainda são expressivos, a pandemia continua em amplo crescimento no Brasil e a gente espera que agora, já empossados aí, presidente das casas, presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, comecem a atuar para tentar frear esta pandemia no Brasil. Porque como a gente já conversou aqui com o deputado estadual Sérgio Vitor, os impostos de janeiro estão todos aí vencendo, os comerciantes em muitos locais do Brasil estão fechados, as mortes e hospitais continuam cheios e em crescimento e a gente tem eles agora, a partir aí do dia 2 de fevereiro, começando a trabalhar. O que a gente espera é que esta argumentação boa que mostrou ter o presidente Jair Bolsonaro entre o Congresso, entre o Legislativo e também o Judiciário, que esta, de certa forma, foi uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, colocar 2 candidatos apoiados por ele, tanto na Câmara quanto no Senado, represente-se aí em medidas efetivas no combate à pandemia. Pois é. Bom, Douglas, acho que chegou a hora de a gente dar uma respirada, né? Finalmente chegou o terceiro bloco, que tem muita coisa interessante. Tem o Tempo com Caio Souza, o esporte, uma notícia para você que estava esperando para castração aí do seu pet. E outra coisa, se você estava pensando em, ou gostaria muito de orbitar o planeta Terra, a gente vai dar uma notícia que talvez tenha chegado a sua vez, tá bom? Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Nesse verão, com um gesto bem simples, o Paulo economiza energia. Assim como a Ana, que facilita a sua vida e ajuda a cuidar do meio ambiente. E por falar em cuidar, é isso aí, Ana. Cuidando pra conta de luz não subir muito. Agora é só relaxar, que nem o seu Nestor, que usa o WhatsApp para pedir a segunda via da fatura. É fácil e ainda sobra tempo para curtir o verão com quem mais importa. E a EDP está sempre pronta para ajudar você em tudo o que precisar, porque estamos todos ligados no verão. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia.
projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. De volta aí, nesta terça-feira, a gente tem que ficar preocupado porque as chuvas não estão brincadeira não. Aqui, ontem a gente teve problemas aqui em São José, em Jacareí, e principalmente uma coisa, não sei, vou até perguntar para o Douglas, é um cenário meio assustador, não é não, Douglas? Porque quando fecha, fecha, parece o sinal do apocalipse. Exatamente, Gal. Ontem a gente estava aqui na redação, aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos, Zona Oeste, quando vem a chuva, na hora do almoço estava um céu limpo e à tarde chegou aquelas nuvens pretas que às 4 da tarde já parecia que era 7 da noite. Inclusive, o pessoal comentou aqui na live falando da chuva de ontem que atingiu São José dos Campos. Realmente a gente já deu essa notícia no primeiro bloco, né, dos estragos causados, e daqui a pouco vai ter previsão, né, Galco? Mas antes eu vou ler uns comentários aqui. Eugênia Minicucci mandando um bom dia pra gente. Ana Souza participando ativamente. O deputado Sérgio Vitor, que participou da entrevista que a gente agradecendo aqui na transmissão. E a Catarina ainda manda que ela fala lá do Bosque dos Eucaliptos, mandando um bom dia pra gente. Comentem aí de onde vocês estão falando, como é que foi o reflexo das chuvas de ontem, porque a gente sabe que não é brincadeira não, né, Glauco? Não é brincadeira, não, tem que tomar muito cuidado mesmo. E oremos para que a chuva também esteja caindo no lugar certo, porque senão os políticos vão cobrar que choveu, mas não choveu no lugar certo, então vai continuar cara a energia elétrica. Mas vamos saber como é que fica esse tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira terá bastante sol e calor aqui na nossa região. Hoje de manhã, né, o sol já está aparecendo aí entre poucas nuvens e a tendência é de que isso aconteça ao longo de quase todo o dia. Por conta disso, as temperaturas vão subir bastante. Máxima prevista de 35 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 32 na capital paulista e 28 na Serra da Mantiqueira. A umidade relativa do ar também deve ficar baixa no período da tarde, na casa aí dos 45%. E precisamos ficar muito atentos também que por conta do calor podemos ter pancadas de chuva fortes no final da tarde, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. A tendência é de que essas condições de verão praticamente, né, de sol, calor e pancadas de chuva, continuem até a quinta-feira. Já na sexta, a passagem de uma frente fria deve trazer aumento da nebulosidade, declínio acentuado nas temperaturas, com a máxima aí caindo para casa dos 26 graus e também chuva fraca moderada a qualquer momento. Caio Souza, da Squitter Meteorologia, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Realmente vamos todos tomar muito cuidado. A previsão aí não está variando muito e o risco da chuva é sempre iminente, né? Então, todo cuidado é pouco. E olha, atenção você aí que tem o seu pet. A Prefeitura de São José dos Campos abriu hoje as inscrições para a nona fase do Meu Pet Feliz, que é o programa de castrações gratuitas de cães e gatos do município. Serão 1.000 vagas. Os interessados deverão acessar o site da Prefeitura para as inscrições. O Centro de Controle de Zoonoses prevê castrar 360 animais em fevereiro. Ainda nesta terça-feira, após o período de inscrição, os primeiros 400 tutores serão contatados por e-mail e SMS. As castrações serão realizadas, preste atenção, por ordem cronológica, de acordo com a inscrição, respeitando a quantidade mensal estabelecida por espécie e gênero. Para maiores informações sobre os requisitos para as inscrições, no programa é só você acessar, claro, o portal SP Rio Mais.
Glauco, esse programa é muito concorrido aqui em São José dos Campos, programa de castração gratuita. Exato. Que tem reconhecidamente aí um bom caráter institucional, e vale frisar que tem algumas regras, tá? Esse programa é somente para cães e gatos, e tem aí animais que não devem ser utilizados para fins comerciais, tem uma idade e uma pesagem que o animal tem que estar inserido, então não adianta você correr para se inscrever e não saber as regras deste programa, o que acontece muitas vezes a prefeitura está informando a gente. Portanto, procurem mais informações aí no site da SP Rio Mais para ver se o seu animal se encaixa dentre as regras da castração. Exatamente. Se informar é sempre o melhor remédio. E vamos de esporte. Vamos lá, olha, 3 dias depois de superar o Santos e conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores da América, o Palmeiras retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrenta hoje o Lanterna Botafogo, às 4 horas da tarde, lá no Allianz Parque. Apesar de estar entre os primeiros classificados da competição, o foco do Verdão está mesmo no Mundial de Clubes. O clube paulista deverá embarcar hoje à noite para Doha, no Catar. Previsão de chegada ao país árabe na noite de quarta-feira. A estreia do Palestra Itália na semifinal da competição mundial acontece no domingo, contra o vencedor do confronto entre Tigres do México e Ulsan da, olha só, Coreia do Sul. Na minha época não aparecia Coreia do Sul, Douglas, nessas competições, mas parece que agora, se está numa final, não deve ser fraco também não, né? Exatamente, vale frisar que os times aí de outros continentes, tirando o europeu, já deram muito trabalho para os brasileiros, inclusive algumas eliminações de Internacional, Atlético Mineiro. Portanto, é importante que os torcedores palmeirenses que almejam pegar o Bayern na final passem antes pela semifinal. Exatamente, olha aí, gente, cuidado. E a Confederação Brasileira de Futebol divulgou na última sexta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino da Primeira Divisão. A competição será disputada por 16 clubes. Tem início previsto para 28 de março e encerramento 26 de setembro. O São José Esporte Clube, time que representa a região na competição, estreia 28 de março contra o Avaí Kinderman, aqui no Martins Pereira, em São José dos Campos. As meninas da Águia buscam, olha que legal, o tricampeonato nacional, torneio que conquistou aí em 2013 e 2015. Para conferir as regras e a tabela completa da competição, claro, basta acessar a aba de esportes do portal, que você já sabe, SPRio+. Igual o que a gente estava falando agora há pouco de Mundial, é muito bacana a história do São José Esporte Clube Futebol Feminino. Exatamente, nós já temos um título mundial conquistado pelas meninas da Águia. Portanto, você que muitas vezes aí se desilude com o time masculino da Águia, que agora está na 3ª divisão do Campeonato Paulista, o time feminino já foi campeão da Libertadores, campeão do Brasil, campeão do mundo. Muito bacana e boa sorte às meninas da Águia, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, parabéns às meninas da Águia, dando banho e muito marmanjo do outro time lá. Parabéns. E claro, não preciso nem falar, contem sempre conosco aqui do Abre Aspas e da SPRio+, também, claro. Quando a gente veio aqui para o terceiro bloco, eu perguntei que talvez você seja uma daquelas tantas pessoas, nas quais eu me incluo, que gostariam de sair do planeta Terra, nem que fosse só para dar uma orbitadinha. Pois é, a hora chegou. A SpaceX, Companhia de Sistemas Aeroespaciais e Serviços de Transporte Espacial do magnata Elon Musk, declarou nesta terça-feira que deverá levar turistas ao espaço muito em breve. A SpaceX enviou comunicado ao site NextWeb informando que deve começar a enviar esses turistas para orbitar a Terra ainda esse ano. Quem irá cuidar da parte comercial dos voos espaciais é a Space Adventures e, através dela, será possível fazer reservas. Tá vendo? Olha que beleza. A Space Adventures
já foi responsável por intermediar turistas milionários que conseguiram orbitar a Terra entre 2001 e 2009. O último voo turístico ao espaço foi realizado por Guy Lalibert, fundador do Cirque du Soleil, pelo valor, esse que era o detalhezinho, de apenas 30 milhões de reais. Pois é, Douglas, chegou a hora, mas particularmente está um pouquinho fora do meu orçamento. Não sei você, Douglas. Legal, se você começar a colocar na poupança e fazer um investimento para daqui a uns anos, vale a pena aí tentar. E Glauco, tem algumas regras muito engraçadas deste pacote de turismo espacial que a SpaceX está fazendo. Primeira coisa, a gente tem que conseguir para os brasileiros que querem uma cidadania americana, porque esse programa é voltado para cidadãos americanos. Segunda coisa, existem 2 categorias de assentos à venda. E veja bem, na primeira categoria, chamada generosidade, exige uma doação gorda à Fundação São Judas, lá nos Estados Unidos, que atua no combate às doenças infantis. A segunda categoria é chamada de prosperidade, que pode ser obtida aí com um compartilhamento de uma história empreendedora. Ou seja, ou você vira um empreendedor ou você vira um milionário que faça uma doação generosa. Estes são os pacotes disponíveis para voar ao espaço, segundo aí Elon Musk, dono da SpaceX, até o fim deste ano. Pois é, mas 30 milhões, eu vou te contar aí, Douglas, você falou aí de um investimento que está jurado no nosso país, né? Eu sou da época que você punha o dinheiro na poupança e teria um futuro. Se você for depender da poupança no Brasil, você está morto. Porque é pôr dinheiro ali naquela poupança e você perder dinheiro todos os anos. Mas é isso aí, 30 milhões de dólares, mas até com esses preços, né, tem classe também lá para sentar. Primeira classe, segunda classe, classe intermediária. E eu gostei do que você falou, viu, Douglas? Uma doação gorda. Não me venha com trocados, né? Exatamente. Se você der uma doação aí pouco generosa, como é o nome do assento, provavelmente você vai para o final da fila. Glauco, notícia importante chegando aqui da nossa redação, o pessoal trabalhando bastante aqui. A Prefeitura de São José dos Campos, voltando aqui para a nossa cidade, apresentou hoje o plano de retomada às aulas presenciais. A princípio, o retorno estava previsto para o dia 8 de fevereiro e não será obrigatório. Segundo o município, todas as medidas de retorno às aulas presenciais têm como base as orientações do Comitê de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus Municipal, com ações para a segurança dos professores, alunos, e familiares e servidores em geral. Portanto, notícia que também está lá em destaque no nosso portal, o spriomais.com.br. Pois é, com essa última notícia fresquinha para você, a gente encerra o Abre Aspas de hoje. Eu me despeço do Douglas Cruz. Douglas, muito bom dia. Sem órbita no espaço então, né? Exatamente. Por enquanto, vamos ficar aqui na Terra. Até amanhã, Galcão. Exatamente. Para você que nos acompanhou em mais este Abre Aspas, lembrando, todas as atualizações estão sempre à sua disposição no portal SP Rio Mais. E você que nos acompanha aí pela Sync TV, canal 25 e 525 também, muito obrigado pela sua audiência. E amanhã estamos de volta aqui, claro, contando com a sua participação. Uma ótima terça-feira, cuidado com a chuva e até amanhã.